Boa tarde, igreja querida. Boa tarde, irmãos e irmãs, amigos, parentes. Boa tarde, planeta querido, onde nós temos vivido, cercados do amor de tantos de vocês. E eu e Débora somos tão gratos, Daniel, durante esses dias difíceis de termos sido contaminados pelo Covid-19 e fluxo contínuo de tantas mensagens expressando um amor tão grande por nós. Muito feliz e vale a pena todo esforço, toda dedicação, tudo que eu possa fazer para o bem de cada um de vocês vale a pena. Devemos sempre fazer com a graça do Senhor, que nos livra do nosso próprio egoísmo, que nos leva a buscar nossos próprios interesses, mas Ele livra e nós nos submetemos a Ele com muita alegria. Senhor Jesus, quero iniciar dando ao Senhor glória por esse dia de vida, esse dia mais de vida, e por esse povo fantástico, povo com mil cores, dons de tonalidade diferentes, de formas diferentes. Mas que coisa linda, Senhor Deus, quando a tua igreja põe à disposição do corpo de Cristo aquilo que o Senhor mesmo criou e nos deu. Muito obrigado, Senhor. Eu estou experimentando o benefício dessa graça tão grande e não poderia deixar de agradecê-lo na abertura desse culto que é teu. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e queridos, eu estou começando com vocês hoje e espero terminar este capítulo, que é o capítulo 9 do Evangelho de João. Ao longo da semana nós teremos vários encontros rotineiros da nossa igreja via internet e nós vamos estar discorrendo, debatendo, entendendo melhor este capítulo. Eu vou fazer algo um pouco diferente hoje. Vocês já sabem da nossa descoberta desse filme sobre o Evangelho de João. Ele é narrado com fidelidade ao texto bíblico e eu quero me valer desse recurso hoje na abertura. O Evangelho de João, capítulo 9, ele possui 41 versículos e eu quero trazer para vocês, então, agora a expressão visual deste capítulo. Eu tenho a impressão que vai ser muito bom, como que já para formatar a nossa mente. A minha ideia depois é nós passarmos pelo trecho que vem junto com este milagre de Jesus até o fim do capítulo e depois eu quero discorrer sobre o que eu creio que seja de grande praticidade para nós nessa hora, que é a abertura do capítulo, os versículos 1, 2 e 3, mais especificamente. Você vai entender bem. Agora vamos abrir os nossos corações e vamos desfrutar da beleza das cenas que nos serão trazidas com a tradução feita tão bondosamente pelo meu Daniel, e eu creio que vai ser muita alegria para cada um de vocês. As Jesus was walking along, he saw a man who had been born blind. Teacher, whose sin caused him to be born blind? Was it his own or his parents' sin? His blindness has nothing to do with his sins or his parents' sins. He is blind so that God's power might be seen at work in him. As long as it is day, we must keep on doing the work of him who sent me. Night is coming.
where no one can work. While I am in the world, I am the light for the world. After he said this, Jesus spat on the ground and made some mud with the spittle. He rubbed the mud on the man's eyes. Go and wash your face in the pool of Siloam. This name means sent. So the man went, washed his face, and came back, seeing. His neighbors then, and the people who had seen him begging before this, asked, "Isn't this the man who used to sit and beg?" He's the one. No, he isn't. He just looks like him. I am the man. How is it that you can now see? The man called Jesus made some mud, rubbed it on my eyes, and told me to go to Siloam and wash my face. So I went. And as soon as I washed, I could see. Where is he? I don't know. Then they took to the Pharisees the man who had been blind. The day that Jesus made the mud and cured him of his blindness was a Sabbath. The Pharisees then asked the man again how he had received his sight. He put some mud on my eyes. I washed my face. And now I can see. The man who did this cannot be from God, for he does not obey the Sabbath law. How could a man who is a sinner perform such miracles as these? And there was division among them. You say he cured you of your blindness. Well, what do you say about him? He is a prophet. The Jewish authorities, however, were not willing to believe that he had been blind and could now see until they called his parents. Is this your son? You say that he was born blind. How is it then that he can now see? We know that he is our son, and we know that he was born blind. But we don't know how it is that he is now able to see, nor do we know who cured him of his blindness. Ask him. He is old enough and he can answer for himself. His parents said this because they were afraid of the Jewish authorities, who had already agreed that anyone who said he believed that Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogue. That is why his parents said, "He is old enough, ask him." A second time, they called back the man who had been born blind. Promise before God that you will tell the truth. We know that this man who cured you is a sinner. I do not know if he is a sinner or not. One thing I do know. I was blind. And now I see. What
did he do to you? How did he cure you of your blindness? I have already told you and you would not listen. Why do you want to hear it again? Maybe you too would like to be his disciples. They insulted him and said, You are that fellow's disciple. But we are Moses' disciples. We know that God spoke to Moses. As for that fellow, however, we do not even know where he comes from. What a strange thing that is. You do not know where he comes from, but he cured me of my blindness. We know that God does not listen to sinners. He does listen to people who respect him and do what he wants them to do. Since the beginning of the world, nobody has ever heard of anyone giving sight to a person born blind. Unless this man came from God, he would not be able to do a thing. You were born and brought up in sin! And you are trying to teach us. and they expelled him from the synagogue. When Jesus heard what had happened, he found the man. Do you believe in the Son of Man? Tell me who he is, sir, so that I can believe in him. You have already seen him. And he is the one who is talking with you now. I believe, Lord. And he knelt down before Jesus. I came to this world to judge, so that the blind should see, and those who see should become blind. Some Pharisees who were there with him heard him say this and asked him, Surely you don't mean that we are blind too? If you were blind, then you would not be guilty. But since you claim that you can see, this means that you are still guilty. Neste capítulo é relatada a forma como Jesus curou um homem cego de nascença. Cegueira de nascença. O que isso representa? Um mal de grande tragédia, não é verdade, gente? Imaginem só a criancinha que nasce e depois, com uma ou outra observação, se percebe que ela não tem um senso de visão. Isso é uma tragédia tão grande. Eu nunca passei nem por perto de uma situação assim. Mas ela existe. Deixa eu contar para vocês que num país da Europa, no período entre 2007 e 2012, um período de um pouco mais de 6 anos, foram coletados 1.308 casos de cegueira num centro médico, bem no centro deste país, Sérvia. Desse número de pessoas sofrendo de cegueira, 349 pessoas representavam casos de cegueira congênita. 27%, quase um terço de todos os cegos nasceram cegos. As causas eram variadas, mas poderiam ser divididas em duas causas principais, até onde foram identificadas. Primeiro, causas infecciosas, coisas que estão entre nós. De todo esse número, 349 casos, mais da metade deles, em mais da metade deles a criança nasceu com cegueira congênita devido à infecção por citomegalovírus. É um vírus muito comum na população geral, ou vírus da rubéola, o agente da toxoplasmose, ou por sífilis congênita. As outras causas, perfazendo um pouco menos que 50%, eram causas não infecciosas, causa de malformação do próprio aparelho ocular. Uma condição chamada anoftalmia, quer dizer, a falta de formação do próprio globo ocular. Microftalmia, quando o globo ocular ele existe, mas ele é atrófico. Retinopatia do prematuro. Todos sabem que a retina é esta parte dos nossos olhos que capta as visões e que transmite
os impulsos visuais para o cérebro e em alguns prematuros existe então uma má formação da retina. Existe outra condição chamada retinite pigmentosa, onde a retina ela é assim substituída como que um pequeno tapete negro que não transfere a informação para o cérebro. Glaucoma, que é a principal causa de cegueira no mundo, ocorrendo já no recém-nascido, já intraútero, e a criancinha quando nasce então já perdeu a sua visão. E outras causas raras. Isso me trouxe algum esclarecimento e sobre ele eu gostaria de caminhar com vocês. Nós vimos no filme como que Jesus encontrou-se com um homem que sofria dessa condição. Era um pedinte, um homem de baixa condição financeira e aquele encontro foi marcado então por essa situação em que os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus, quem foi que pecou para que ocorresse tal desastre na vida de uma pessoa? É chocante. Nós queremos saber o que é que houve de errado, o que houve, por que razão. Como que se nós nos colocássemos numa posição de juízes da questão que está diante dos nossos olhos quando vemos uma situação tão triste assim. Eu lembro uma vez quando, ainda estudante de medicina, lá no Hospital das Clínicas, foi apresentado para nós uma criancinha que sofria de uma condição que era chamada de a síndrome dos ossos de vidro. Uma coisa tão triste, a fragilidade dos ossos, a criança de virar a cabecinha fraturava ossos, de tentar levantar o bracinho fraturava ossos, uma situação, e aquilo nos põe numa situação, e põe alguns numa situação de até indignação contra Deus. Eu lembro muito bem de um dos nossos companheiros de classe, que ele bradou uma blasfêmia: se existe Deus, como que isso é permissível? Coisas assim. Eu tenho a impressão que todos nós temos esta predisposição dentro de nós e vamos voltar para este ponto. Todos lembram, porque essa promessa de Deus tem sido enfatizada tantas vezes por nós no estudo do Evangelho de João, todos se lembram do propósito com o qual João escreveu o seu evangelho. Ele nos diz, olha, Jesus fez muitas coisas, durante os seus 3 anos de ministério terreno, muitos foram os milagres que ele realizou, mas eu vou contar para vocês alguns deles, como se fosse um resumo. Esse tanto que eu vou contar, ele tem esta finalidade de movê-los a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que assim, crendo, vocês recebam o cumprimento da promessa sobre todo aquele que crer, que é receber vida em seu nome. Então eu gostaria de considerar com os irmãos o trecho que vem a partir do versículo 4. Vocês já vão entender por que, depois dessa conversa breve de Jesus com seus discípulos, a sua informação sobre o porquê daquele Senhor haver nascido cego, e o que conta mesmo, de uma forma maior, no propósito do Evangelho de João, é isso que nós acabamos de ler agora. É o fato de que este relato levará eventualmente alguns corações a se abrirem ao toque amoroso do Espírito Santo e de considerarem que Jesus é, de fato, o Filho de Deus poderoso para mudar situações. Eu chamei esse milagre, na minha própria contabilidade, de um mega milagre. Eu não lembro de nenhum outro milagre, e não só no Novo Testamento, mas em toda a palavra, cuja narrativa tenha tomado um capítulo inteiro de um livro. Este tomou. João descreveu minuciosamente aquele encontro e ele ocupa todo um capítulo, 41 versículos, e é para causar mesmo essa impressão tão forte de que Jesus, ele é
aquele que ele disse ser o Filho de Deus, que tem poder de transformar coisas intransformáveis aos olhos dos homens. Quando nós vemos no capítulo 4, Jesus declarar para os seus discípulos que, diante do seu espanto daquele homem, diante do seu escândalo de ver aquele homem em tal condição de sofrimento, Jesus diz a eles: olha, convém que eu faça as obras do Pai, aquele que me enviou, enquanto é tempo, porque vai chegar uma hora já que isso não poderá ser feito. Então, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele fez lodo, ele fez barro, tomando um punhadinho de pó do chão, cuspindo, misturando ali, vocês viram tão bem, e aplicando aos olhos do homem, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, um tanque fora dos muros de Jerusalém, tanque, a palavra significa o enviado, e você vai e se lave. E o homem foi, se lavou e voltou vendo. Aconteceu algo absolutamente radical, um mega milagre, aquilo que não poderia acontecer por nenhum recurso humano, não só na época presente, mas em nenhuma outra época em que o mundo já viveu. Não existe, até hoje, ano 2021, recém-iniciado, uma forma de restauração de algo tão extremo como uma cegueira congênita. Não existiria. E Jesus, então, há 2000 anos atrás, ele faz este grande, grande milagre. E aquilo causou uma certa confusão. O homem devia ser relativamente bem conhecido. Você que vivia lá, eu que vivia, talvez tantas vezes olhamos para aquele homem com uma certa comoção interior e demos lá aí umas moedinhas, uma ajuda, um pão, algum prato de comida para ajudar, porque ele vivia sentado num lugar ali onde as pessoas não podiam deixar de vê-lo, e ele mendigava. E quando viram as pessoas que tinham conhecimento dele, quando viram, disseram: esse não é o homem que andava por aqui mendigando porque era cego de nascença? Eu tenho visto por anos nessa situação. Não é ele? Uns diziam: não, ele é alguém parecido com ele, não é possível que seja ele. Mas o homem ouviu falando: sou eu mesmo, sou eu a pessoa. E eles perguntaram como se lhe abriram os olhos. O que aconteceu? Ele disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Aliás, ele não chegou sequer a ver a Jesus. Ele saiu com os olhos untados com lodo que Jesus fez. Ele foi se lavar fora dos muros da cidade, no tanque de Siloé. Ali ele se lavou, ali ele começou a enxergar, mas Jesus já não estava perto. E ele não pôde responder onde Jesus se encontrava. E o texto segue dizendo que levaram o homem para os fariseus, as autoridades religiosas. Vamos tentar explicar isso de alguma maneira. Um detalhe importante: era dia de sábado quando isto aconteceu. E todos nós nos lembramos de um outro milagre descrito por João, quando Jesus curou aquele homem na beira do tanque de Betesda, e foi num sábado também, e nós vimos toda aquela expressão de zelo religioso prevalecendo em escolha sobre o desejo de que aquele homem ficasse bem. Então, com algum pressentimento de que não haveria uma aprovação dos religiosos, este homem foi então levado para os líderes religiosos. E eles tornaram, pois, os fariseus a fazer a mesma pergunta, de uma certa forma, que haviam dirigido a ele. Falou: como que aconteceu isso? E ele explica: olha, este homem, ele pôs lodo nos meus olhos e eu me lavei no tanque de Siloé e agora eu estou vendo. Eu não tenho mais explicação a dar. E alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus,
pois ele não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Isso entre os próprios fariseus. Uma discussão diante do magnífico daquela realização e um preceito da lei dado para o bem das pessoas e que teve, aos olhos de Jesus, tão menos importância do que o curar aquela pessoa em grande tristeza e sofrimento. E o fato é que eles se dividiram em opinião. Nós não vemos isso com muita frequência entre os opositores de Jesus. A coisa realmente foi um acontecimento de grande repercussão. E eles voltaram a dizer para os cegos, assim, e quem você acha que é essa pessoa? Assim, eu não sei, eu creio que ele é um profeta. Bem, os fariseus, os judeus líderes, eles demonstram o seu distanciamento do povo. Eram pessoas que viviam estudando as leis, as palavras, acastelados dentro das dependências do templo, e o seu cuidado e a sua sensibilidade para com os problemas do povo, os problemas reais do dia a dia, simplesmente não existiam. Vejam só, o povo conhecia o mendigo que pedia esmolas, mas eles sequer sabiam quem ele era. Eles não creram que ele tivesse sido cego e agora visse. Então mandaram chamar os pais daquele senhor e perguntaram-lhe: é este vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Como explicar? E seus pais responderam e disseram-lhe: bem, esse é o nosso filho. Sim, ele nasceu cego. Agora, como ele passou a ver, nós não sabemos, nós não temos ideia. E quem abriu os olhos dele, nós não sabemos nada disso. Perguntem para ele tem idade. Ao dizer isso, ele tem idade, isto coloca para nós o fato de que aquele homem cego, ele já era autônomo na sociedade judaica, ele já tinha mais que 30 anos. Então, os pais, com um certo temor, porque havia esse dito de que qualquer pessoa que dissesse algo de bom de Jesus iria ser expulso da comunidade judaica. Então os pais passaram a bola para o filho de uma certa maneira. Disseram: pergunta, ele é maior de idade, ele vai dar uma resposta para vocês e nós não temos muito mais a dizer a este respeito. E com isso eles se preservaram de alguma forma de perseguição que fora antecipado no seu coração. Bem, eles mandaram chamar o homem outra vez para um outro interrogatório, e o homem que tinha sido cego veio e eles falaram assim, usaram essa expressão: dê glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. É a mesma expressão que Josué usou para Acã, quando foi descoberto o pecado de Acã, aquele que roubou coisas que não lhe pertenciam, dos despojos da cidade de Jericó. Então Josué usa essa mesma expressão, e o meu comentarista, ele diz que era uma expressão muito rotineira, e a melhor tradução do hebraico para essa tradução é assim: glorifique a Deus contando a verdade. Era como se fosse uma intimação do mais alto nível. Glorifique a Deus dizendo o que realmente se passou. E no caso de Acã, ele se moveu e disse: olha, de fato, eu cometi tal pecado, assim, assim. E agora o homem se encontra diante de uma intimação desta. Diga para nós, não minta. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Vamos lá, conte para nós o que foi que aconteceu. E ele respondeu: olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Antes eu era cego e agora eu vejo. Não tem mais nada que eu possa dizer a esse respeito. Mas como ele te fez? Como ele abriu os olhos, os seus olhos para você ver? Mas eu já vi esse filme antes, eu já fui interrogado a esse respeito. Eu já contei. Para que vocês querem ouvir de novo?
vocês querem também ser discípulo dele? Vocês querem segui-lo? É isso? E eles então o injuriaram, quer dizer, eles o rebaixaram, eles o ridicularizaram, dizendo: discípulo dele sejas tu, nós somos discípulos de Moisés, nós somos a fina flor da sociedade religiosa, nós temos uma estirpe da qual nós cuidamos, nós não somos esta ralé a qual você pertence. Todos os termos que a gente possa usar nesta linha estão corretos, foi isso que se passou nessa conversa. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nós não sabemos quem ele é. E o homem toma a palavra de uma forma assim muito contundente. Ele respondeu dizendo: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? Como dizer, nós não temos pecados, nós somos tão superiores a você. E o expulsaram do meio deles. Bem, Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele, sem saber quem era Jesus, respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Este homem quebra na presença de Jesus algo muito mais fascinante do que a restauração de seus olhos. As trevas são dissipadas do seu coração. Ele olha para Jesus e diz: eu creio, Senhor, e o adorou. Eu gosto de pensar que aquele mega milagre do qual esse homem foi objeto, ele o acompanhou até o fim da sua vida. Mas houve um fim para a sua vida. Houve um dia que os seus olhos regenerados se fecharam para nunca mais abrir. Mas desse encontro com Jesus surgiu algo que nunca mais teve ou terá fim. Este homem recebeu a promessa do Senhor, que ele nos deixou clara em João 5, versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Ele recebeu. E Jesus, como que se voltando para as pessoas que estavam ao seu redor, ele diz: eu vim a esse mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, ou seja, vocês não teriam condenação se vocês admitissem que estão cegos. Mas como dizem, nós vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus usou da mesma expressão, pelo menos 2 outras vezes, quando ele nos diz que ele veio buscar e salvar perdidos. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele diz: os sãos não precisam de médico. Eu vim buscar pecadores ao arrependimento. O que Jesus comunica para nós é que ele é a luz que raia diante do coração do homem, mostrando que ele é o único que pode nos resgatar das consequências eternas do nosso pecado, para que todo aquele que creia nele tenha a vida eterna. Aqueles que se acham muito bons, aqueles que se acham muito estudados, muito cultivadores de hábitos muito nobres e de outros hobbies ou qualquer coisa assim, eles terão a tristeza de ver que no fechar dos tempos da sua vida,
tudo será perda. Tudo será perda. Aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, todavia, diz Jesus, este achará a vida. Esta é a descrição do mega milagre que Jesus fez. Isto aponta para a finalidade do Evangelho de João, para que nós saibamos destas coisas e assim possamos crer, tenhamos elementos, tenhamos base para crer que Jesus é o Filho de Deus, aquele para quem não existem impossíveis e que veio buscar e salvar pecadores, que somos todos nós. Aquele que diz, eu não tenho pecado, é como quem diz, eu não preciso de Jesus, porque na verdade todos pecaram e carecemos da glória de Deus. Conforme eu disse para vocês, deixa eu fazer uma reflexão que está baseada no versículo 2, principalmente, e versículo 3, que eu creio que é de muita importância prática. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia, o mundo está atravessando um dilema sobre o que crer ou não crer, sobre a questão de estar doente ou não estar doente. Vejam só como é tão pertinente esse fato. Quando Jesus viu o homem cego de nascença, lá no início do capítulo, os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Na mente deles existe uma conexão entre um sofrimento físico e uma causa pecaminosa. Então eles perguntam, quem pecou? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Deixa eu passar com vocês cuidadosamente sobre esse pensamento, porque eu tenho a impressão que este pensamento vive dentro de nós. Esta dúvida vive dentro de nós. Eu tenho muita esperança de que uma busca elaborada na palavra do Senhor vai trazer luz para os nossos olhos, vai trazer, assim, passos certos no seguirmos a Jesus, sem confusão, passos sem nós negarmos aquilo que Deus ensina, passos sem mistificarmos aquilo que Deus não ensina. Vejam só, quem pecou, Jesus? Este ou seus pais? Este. O que tinha na mente dos discípulos ao perguntar isto? Vocês já perceberam, não é? Bom, como ele pode ter pecado, aquele homem? Como ele pode ter sido o que pecou e daí ter surgido essa punição que era a sua cegueira congênita? Vocês percebem que aqui nós percebemos aqui a crença em reencarnação. Quando é que essa criança teria pecado? Intraútero? Não, eles não criam assim. Isto não está suposto nessa conversação, não. Este homem pode ter pecado numa vida anterior. É o pensamento que muitos têm. Muitos olham para pessoas que sofrem de alguma adversidade, seja ela física, enfermidade, seja uma debilidade estrutural que seja, dos seus pensamentos, seja a sua condição desfavorável fisicamente, sejam grandes desastres que possam acometê-lo, seja o que for, e não poucas vezes vem à mente das pessoas, num pensamento que tem se arrastado ao longo de milênios, o pensamento, esta pessoa já viveu antes, ela deve ter sido tão ruim que agora a lei de Deus não a deixa escapar. E lá vem punição sobre ela, lá vem castigo sobre ela durante a sua existência. É um problema. Sabe por que é um problema? Porque é um pensamento enganoso. É um pensamento que nós não podemos deixar que pouse nos nossos corações. A palavra de Deus é muito clara em Hebreus 9, 27
28, vou ler para vocês esses versículos. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Sabe como a ideia de reencarnação ela é algo tão pernicioso? Porque ela dá ao homem um senso de que não é urgente ele tratar dessa questão dos seus pecados enquanto ele está vivo. Ela como que cochicha em seus ouvidos a mentira de que você vai ter outras oportunidades, vai existir outras vidas. Você não está sendo aí um sujeito tão bom, talvez na próxima vida você vai ter algumas adversidades que você vai ter que encarar e tudo mais, mas tente fazer o melhor que você pode, tente superar as tuas dificuldades, porque as coisas não serão tão ruins para você. Amados, isto é satânico. Eu sei e tenho amigos queridos que professam esta forma de crer. E eu creio que tem muitos crentes que não falam, mas que pensam assim também. É algo satânico, é destruidor, porque a palavra diz assim, não, a tua chance de acerto é agora. Você não tem outra vida para acertar depois. Você acerte agora e não é necessário que você faça esforços, é necessário tão somente que você seja verdadeiro e você receba de Jesus a sua salvação. Ele está dando de graça. Você não poderia se salvar. Então, dobre-se diante dessa evidência e ele veio para tirar pecado de muitos, e ele vai aparecer um dia para trazer a salvação àqueles que o aguardam. Recebam a salvação, não deixem isso para o futuro. Vejam só, meus amados, vamos sondar os nossos próprios corações, as bases daquilo que nós cremos, as coisas pelas quais nós nos deixamos guiar, porque existe nisto um grande perigo. Nós não podemos trivializar essa questão. Não existe reencarnação. Existe um Deus que nos deu uma vida para vivermos e durante essa vida Ele expressa de todas as formas o seu desejo de nos salvar e Ele salvará a todo aquele que clamar pelo nome do Senhor Jesus. Bem, os discípulos perguntam, quem pecou, esse ou os seus pais, para que nascesse cego? Sim, um pensamento assim mais moderado. Talvez os seus pais cometeram um grande pecado e foram castigados pelo nascimento de uma criança com um defeito congênito tão triste. É aquela crença de que o pecado pode ser causa de enfermidades. Eu quero dizer para vocês, inicialmente, que a Bíblia nos ensina que sim, o pecado pode ser a causa de enfermidades, de doenças. O pecado pode ser a causa de enfermidades e doenças. No capítulo 3, no versículo 3, Jesus vai dizer, este não é o caso, nem a pessoa pecou, nem seus pais. O que se manifestou nele, essa cegueira congênita, isto é para trazer ao conhecimento de todos as obras de Deus. Então não havia, no caso dele, pecado envolvido. Mas é bom que nós saibamos que a palavra de Deus nos ensina a sermos cautelosos, que doenças, enfermidades, morte prematura e outros tipos graves de problemas poderão acometer aquela pessoa que peca. Vejam só, vou dar alguns exemplos para vocês. Não serão poucos, mas o meu papel hoje é, como poucas vezes, instruí-los na palavra do Senhor por algo extremamente prático na nossa existência. Um dia, Miriam, essa irmã preciosa de Moisés, e o seu irmão Arão, eles se revoltam contra Moisés, e o Senhor os chama, e o Senhor diz, vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo, contra Moisés?
e assim a ira do Senhor se acendeu contra eles. E eis que Miriam, quando passou aquele momento e a nuvem se retirou, Miriam, olharam para ela e viram que ela estava leprosa. Deus a feriu com lepra, e o fim dessa história você vai ter que buscar, está lá em Números capítulo 12. O exemplo que é o seu pecado de levantar falso testemunho contra o líder do povo. Moisés foi ferido, foi castigado por Deus de uma forma tão dura. Vejam só um depoimento de Davi. Davi escrevendo no Salmo 38, ó Senhor, não me repreendas na sua ira, não me castigues no meu furor, porque as tuas flechas, Senhor, se cravaram contra mim, a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, o corpo dele estava sofrendo por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Percebem a relação? Eu pequei, Senhor, e agora a tua mão se abateu sobre mim. As minhas chagas, minhas úlceras de pele, minhas feridas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura. Eu ando encurvado, estou abatido, ando lamentando todo dia, os meus lombos estão cheios de ardor, não há coisa sã na minha carne, eu estou totalmente doente, todo enfermo, meu coração dá voltas, a minha força me falta, e quanto à luz dos meus olhos, a testa me deixou, os inimigos se levantam contra mim, Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que me proteja a tua benignidade, porque em ti, Senhor, eu espero. Ó Senhor, por isto eu confessarei a ti a minha iniquidade. Eu vou me afligir por causa dos meus pecados, até que o Senhor desvie esse mal de mim. Não me desampares, Senhor, meu Deus. Não te alongues de mim. Venha apressadamente ao meu auxílio, ó Deus da minha salvação. Que coisa tão clara! Ele teve a clara noção, nós não sabemos os detalhes sobre que tipo de enfermidade ele cometeu, que tipo de pecado ele praticou. Os textos relativos à vida de Davi não nos contam sobre isso, mas ele se expressa com total franqueza, e ele faz novamente no Salmo 41, quando ele clama, Senhor, tem piedade de mim e sara a minha alma, Senhor, porque eu pequei contra ti. Ó Senhor, Senhor, veja que até os meus amigos íntimos, eles se tornaram meus inimigos. Ó Senhor, Senhor, me sustente na minha sinceridade, sustente, eu estou contando a verdade para o Senhor. E ele admitiu assim o seu pecado. Nós conhecemos a história do rei Uzias, esse rei que reinou por tanto tempo em Israel, um homem cujo coração se exaltou. Ele fez um excelente governo, a nação estava tão sólida, tão provida de bens materiais, a moral era tão alta que ele se exaltou em seu coração até que se deixou corromper e transgrediu contra o Senhor. E ele decidiu então entrar no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, algo que não era permitido que qualquer pessoa fizesse, nem mesmo o rei. Existia uma linhagem de pessoas que tinham esta função, e era um sacrilégio que alguém tomasse dos elementos e fosse entrar no templo do Senhor para fazer isso. Assim Deus havia estabelecido. E Uzias, na sua soberba, ele se indignou e ele entrou, e eu vou oferecer sim. E vejam só, a lepra lhe saiu à testa imediatamente, e ele foi escorraçado daquele lugar sagrado, e ele ficou, Uzias, leproso até o dia da sua morte. Percebem bem? Um homem que está sendo abençoado, um homem que cresce na sua soberba, um homem que acaba transgredindo as leis do Senhor que ele conhecia. A mão de Deus pesa sobre ele. De que maneira? Dando-lhe doenças por causa da sua loucura. Nós vemos e aprendemos também em João capítulo 5 a cura daquele homem no tanque de Betesda. A última frase que Jesus diz para ele é o quê? Jesus o encontrou no templo e disse: você já está são, que coisa boa.
não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. É clara a correlação que Jesus faz entre aquele mal do qual ele havia curado esse homem e alguma forma de pecado. As possibilidades são muitas, as ideias são muitas, nós nunca poderíamos confirmá-las, quais teriam sido em espécie, mas é muito claro que aquele que peca, ele sofre, na palavra de Jesus, ele sofre então algo muito ruim. E a palavra segue nos contando outros exemplos. A morte de Ananias e Safira, aquele casal que mentiu para o Espírito Santo, foram mortos diante do Senhor. Mortos diante do Senhor está lá em Atos capítulo 5. Em Atos capítulo 12 nós vemos esse homem profundamente ímpio, Herodes Antipas, vestindo as suas vestes reais. Flávio Joséfos, aquele historiador, diz que ele tinha uma roupa toda ela feita de prata, e era a época dos jogos para a nobreza se divertir ali naquela localidade, e ele se levanta vestido como um deus. E ao surgir o sol, o brilho do sol, assim nos conta Flávio Joséfos, um homem que viveu essa época, ele estava lá, um testemunho ocular dos fatos, e o sol resplandecia sobre a sua roupa de prata, e ele reluzia como que se fora um deus. E a palavra do Senhor nos diz que o povo exclamavam: este não é homem, ele é Deus, é a voz de Deus, é a voz de Deus. E no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus. E comido de bichos, ele expirou. Ele expirou. Flávio Joséfos adiciona que ele teve 5 dias de agonia em dores extremas, até que finalmente ele expirou diante desse evento. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 11, um trecho tão conhecido, que a participação, tive um problema aí na câmera, mas não é nada sério, eu creio, e já vamos ajustar, não é? As instruções sobre a ceia do Senhor, nós vemos esta expressão em 11, 29 e 30, 1 Coríntios, que o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, por desprezarem, fazerem pouco caso das coisas de Deus, fazerem pouco caso das pessoas menos favorecidas que se juntavam à ceia do Senhor, ele está dizendo: olha, vocês cuidem, porque por causa disto, por causa dessa atitude, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morreram. Percebe? Pecado, doença, morte. Pecado, doença, morte. E a palavra nos conta em Tiago 5, que havendo alguém doente, que a oração da fé, a oração dada por Deus, eu vou voltar nesse ponto, ela salvará o doente. Chame os presbíteros, orem, porque ela salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ou seja, aquilo que a pessoa está sofrendo foi causada por pecados, esses pecados lhe serão perdoados. O número de situações aqui é muito maior, a gente teria que passar muito tempo, mas guardem isso, irmãos, pecados não é sem resultado adverso. E uma das adversidades mais comuns é a destruição do corpo através de enfermidades que são então trazidas pela mão de Deus como o tributo ao pecador que não se arrepende, aquele que não teme ao Senhor. É importante para o nosso equilíbrio espiritual que nós saibamos que não é sempre que a enfermidade é causada por um pecado. Não é sempre assim. Um exemplo que talvez já veio à sua mente é o exemplo da vida de Jó. Aquele homem profundamente bondoso, temente a Deus, e por uma situação que nós não poderemos, devido ao tempo exíguo, entrar nela, entre Deus e Satanás, Jó foi exposto a terríveis sofrimentos físicos e não houve nada que pudesse ser encontrado em sua vida
que fosse causa destes sofrimentos terríveis. Nós vemos Davi no Salmo 6, ele dizendo: Senhor, eu sou fraco, sara-me, os meus ossos estão perturbados, estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com minhas lágrimas. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido, os meus olhos têm envelhecido por causa dos meus inimigos. Ó Senhor, o Senhor já ouviu a minha súplica. Não existe uma menção. Davi, esse homem segundo o coração de Deus, um homem que foi dotado pelo Senhor da graça de viver com verdade no íntimo. Vocês ouviram os Salmos, onde ele abre o jogo contando dos seus pecados. Nesse Salmo 6, uma outra situação de sofrimento em sua vida, físico e na mão de inimigos, não havia nada que Davi pudesse levar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu pequei nisso, eu pequei naquilo. Eram sofrimentos que eram não relacionados ao pecado. No Salmo 71, novamente, ele nos conta sobre o sofrimento, que ele estava na mão dos ímpios, que ele precisava do livramento de Deus, e ele confessa: Senhor, o Senhor é a minha esperança, Tu és a minha confiança desde a minha mocidade, eu tenho sido sustentado por Ti, os meus inimigos falam contra mim, os que espiam a minha alma, consultam junto, dizendo: Deus o desamparou, vamos persegui-lo, vamos prendê-lo, não há quem o livre. Ó Deus, não se alongue de mim, diz Davi, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os meus adversários que estão se levantando contra mim. E também agora, Senhor, quando eu estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a Tua força a essa geração e o Teu poder a todos os vindouros. Ou seja, Davi segue nesse salmo belíssimo, sem nenhuma referência, zero, de algo que estivesse sendo ali entravado, um pecado entravado na sua vida e que pudesse ser a causa dos seus sofrimentos presentes. Vejam uma outra situação. Este homem Eliseu, o profeta que sucedeu Elias, uma vida impressionante. Foi o homem que mais foi usado por Deus fazendo milagres. Ele ressuscitou o filho de uma mulher rica ali da região da Palestina. Ele, depois de morto, a sua cova por alguma razão estava aberta, seus ossos expostos. Um homem, na chegada de tropas inimigas, ele cai e o seu corpo toca esse homem morto, defunto, queria ser sepultado, o seu corpo toca nos ossos de Eliseu e viveu outra vez. Ressuscitado. O poder de Deus era tal na vida desse homem, tão grande. Alguém dizia assim: esse homem não tinha nem resfriado, isso não pegava nada, não é verdade? Mas nós lemos contrastantemente essa ideia de que o mal não pode se achegar a uma pessoa que teme a Deus. Um homem do naipe de Eliseu, conforme eu contei para vocês, estava doente da sua doença, da qual viria a morrer, quando ocorre um encontro com Jeoás, o rei de Israel, e assim por diante. A história é muito longa. Ou seja, pessoas bondosas, pessoas justas, pessoas retas, conforme eu li Davi e nos seus salmos aqui, eles podem cair doentes, podem estar numa situação e podem morrer, e de fato morrem, não é? Esta é uma realidade que diz respeito a todo o ser humano. Segundo a Crônicas, nós vimos, e não faz muito tempo estudamos a vida do rei Ezequias, e vimos com tantos detalhes. Eu gosto dessa expressão. Ezequias começou a reinar moço ainda e encontrou o reino em Jerusalém completamente devassado pela corrupção e iniquidade dos seus antecessores, e ele se esforça, e ele faz, e ele muda, e ele reestrutura a vida social, religiosa do povo, e chega num clímax da sua existência. A palavra diz assim: e depois de todas estas coisas, e depois de toda esta fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, e seu intento era destruir Jerusalém.
Vejam só, quem diz assim, mas Senhor, e o próprio Ezequias, depois que Deus o livra de maneira maravilhosa das mãos do rei Senaqueribe, o rei da Síria, nem bem teve o gosto de celebrar a sua vitória, e a palavra nos diz na versão de 2 Reis, capítulo 20, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. O homem cai, quebra de choro diante do Senhor, diante daquele que poderia livrá-lo, e Deus o livra, nós conhecemos a história. Mas vejam como não existe nenhuma correlação. Nós vemos aqui uma pessoa vivendo uma vida de santidade diante do Senhor, e ainda assim Deus tem, por alguns motivos, alguns planos não revelados, ele tem em sua disponibilidade o ferir uma pessoa dessa com provações, eventualmente com a morte, com enfermidades e com a morte. Nós vemos esse pobre moço na pregação de Paulo, a longa pregação de Paulo que ele fez num cenáculo durante a noite, e enquanto ele estava pregando, esse jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e aquele cenáculo muito cheio, e esse moço caiu do 3º andar. Eita, que eu sabe, não vou mais no culto. Vou no culto, durmo e caio e bato a cabeça e morro. Onde está? Que futuro há nisso? Essa ideia de investir em atos que supostamente te poderão proteger do mal é uma ideia pagã. É uma ideia de troca, uma ideia que não se verifica a sua veracidade nas páginas da palavra do Senhor. Nós temos um Deus que dirige todas as coisas conforme a sua vontade. E pessoas como Eutico, era o nome dele, eles podem passar por situações assim. E ele eventualmente foi ressuscitado pelo apóstolo Paulo, e ele viveu para um bom testemunho do nome do Senhor. Veja o apóstolo Paulo no seu trecho tão famoso, quando ele diz assim, eu fui acometido deste mal, um espinho na carne, para que eu não me gloriasse das revelações que Deus me deu. Isto me mantém aí sob sofrimento. Eu já clamei a Deus e o Senhor, ele me disse, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Não era por um pecado de Paulo, não era por uma outra razão que não fosse a determinação do nosso próprio Deus. E assim nós vamos. Paulo falando sobre Epafrodito, seu ajudante, lá em Filipos, na sua carta aos Filipenses, e dizendo de como esse moço Epafrodito ele ficou tão enfermo, a ponto de morrer, e o Senhor o livrou também. Ele nos conta sobre Timóteo, ele escreve para Timóteo, dizendo, ô Timóteo, não beba só água pura, filho, mistura um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades de estômago. É real, crente sofre, crente tem um corpo corruptível, crente tem, assim como todo outro ser humano, ele pode cair enfermo sem que isto tenha sido causado por pecado ou qualquer coisa assim. Este é um fato da vida, nós temos que entender isso. Ele se refere a Trófimo, outro discípulo dele, Paulo, ele diz assim, eu deixei Trófimo doente em Mileto, não dava mais para ele seguir caminho com ele. O moço ficou doente, teve que ficar na cidade chamada Mileto. E os exemplos seriam, como eu disse, muito, muito mais numerosos. O próximo ponto que eu quero discorrer com vocês é: será que Deus cura e livra sempre? Eu estou gravando essa mensagem para vocês no sábado, no meio da tarde. Desde ontem à noite, nós temos sido, assim, assaltados por temores de morte da nossa querida Gisele, a quem o Senhor finalmente levou. Ah, mas ela era muito velhinha. Irmãos, eu recebo muito pedido de oração e eu levo diante do Senhor. Você recebe nosso pedido para se juntar a nós em oração. E eu vou dizer para vocês uma coisa, irmãos.
poucas vezes, e eu creio que isso é coisa do Espírito Santo no coração da gente, poucas vezes eu fiquei tão sensibilizado com um pedido como por este que irmã Nai fez por sua prima, Eliette. Eu não a conheço, nunca a conheci, mas houve assim, meu coração sofreu por ela. E oramos, e pedimos, e clamamos ao Senhor. Hoje pela manhã, Deus levou Eliette. Deus cura, Deus livra sempre. Alguns tomam o Salmo 103 e diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. É crueldade nós colocarmos isto dentro da teologia de algum irmão. Deus não cura sempre. Deus não cura sempre. Se Ele curasse sempre, irmãos, haveria algum servo ou serva lá do primeiro século que atravessaram 20 séculos de história e estariam vivos ainda hoje em dia. Porque os seus queridos orariam para que Deus preservasse da morte, e Deus preservaria porque Deus curaria sempre. Não é assim. Isto não é assim. A palavra do Senhor nos conta que Ele é aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores sobre si, Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas guardem isso, como doenças, elas têm a sua base na nossa pecaminosidade. Quando o Senhor diz que Ele levou as nossas dores sobre si, Ele está falando sobre algo muito mais envolvente. Ele está falando que Ele levou sobre si o nosso pecado e de embrulho Ele levou também as nossas doenças. Mas nós nem sempre vamos conhecer o livramento da nossa doença nesta vida. Alguns morrerão. Gisele morreu, Eliette morreu. Está diante de nós. Mas o que foi é que nós não tínhamos número de pessoas suficiente orando, nós não oramos com fé. Não, amados, o povo, ele busca o Senhor e Deus faz a sua vontade, porque Ele é Deus soberano, Ele é Deus soberano. A palavra do Senhor nos conta que Ele levou as nossas doenças, quando Ele levou os nossos pecados. Haverá um dia, aleluia, nós vamos estar na presença dEle sem doenças por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Jesus não cura sempre. Jesus não curou João Batista. Quando ele ouviu que João Batista foi preso, ele estava lá no sul da nação, e quando ele ouviu isso, ele foi para o norte. Não houve uma reação de Jesus a respeito do conhecimento que ele teve de que João foi preso, a ponto de... Isso está em Mateus capítulo 4, no capítulo 11, Mateus relata que João, ele próprio, se pôs confuso. E ele mandou 2 dos seus discípulos a Jesus perguntando: Jesus, és tu aquele que haveria de vir? És tu o Messias mesmo? Ou nós estamos esperando um outro? Como o Senhor não fez nada a esse respeito? E Jesus dá-lhes a resposta. Nós estudamos isso há um pouco tempo e... o que nós vemos é que no capítulo 14 de Mateus é descrito então com detalhes que João seguiu no cárcere e ali ele foi decapitado por ordem do ímpio rei Herodes. É assim. Este é o homem que jamais houve um comparável com ele na história da humanidade, o maior homem de todos os tempos, o que prenunciou a vida do Senhor Jesus. Jesus desceu ao tanque de Betesda naquele dia, onde havia, segundo a palavra nos diz, uma grande multidão de cegos, coxos e paralíticos. Jesus foi e curou um e foi-se embora. Curou uma pessoa e os demais continuaram lá, cegos, coxos e paralíticos. Que sentido fazer disto? Os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Que sentido fazer como que toca os nossos sentimentos, ver o Enildes, ver a Nai,
nas suas palavras cheias de carinho por essa serva do Senhor que partiu, que eu nunca conheci, como eu disse, Eliette, só palavras boas sobre ela. Que sentido faz num Deus que leva uma serva dessas aos 54 anos de idade? É Deus nos chamando para uma posição de submissão a Ele. Nós não entendemos, Senhor. Muito cuidado, irmãos, quando você se gloriar da sua saúde, das suas posses, como se você pertencesse a uma casta de favorecidos por Deus. É verdade. Pode parecer defensivo para vocês. Mas é que o pastor pegou agora o coronavírus, então ele está dando um jeito de transmitir para nós a ideia de que não tem nada a ver com pecado, e aqui estamos nós, a facção dos não contaminados, os favorecidos por Deus, aqueles... Irmãos, isto é hipocrisia, não façam isso. Não façam. Mesmo porque, na minha contabilidade, eu tenho uma forte impressão de que o Senhor trouxe isto sobre mim. Ele trouxe isso sobre mim por uma situação de pecaminosidade, de pecado contra o Senhor. É o meu caso. Mas Ele não tortura. Ele nos chama para a conversão, Ele nos chama para a confissão de pecados. Ele chama. E muitas vezes nós levamos a Ele, Ele nos perdoa e Ele nos livra. Ele nos tem livrado aqui em casa, pouco a pouco. Algumas vezes Ele não livra. Isto não tem a ver conosco. O de melhor que nós podemos fazer é saber que nós não estamos agasalhando o pecado no nosso coração, porque se nós agasalharmos pecado no nosso coração, diz o Salmo, o Senhor não nos ouvirá. Este é o ponto importante, meus queridos, que existe provisão no sangue de Jesus. Eu tenho outros exemplos, eu tenho a impressão que meu tempo já deve estar correndo solto aí, e eu vou precisar encerrar esta mensagem. Mas tenham em mente, queridos, esse santo homem de Deus, Estevão, apedrejado até a morte. Tenham em mente, irmãos, aqueles servos queridos, preciosos, lá em Atos capítulo 12, aos quais Herodes mandou prender para maltratá-los por causa do seu amor por Jesus, e como ele mandou matar ao fio da espada a Tiago, irmão de João, evangelista. Tenham em mente, queridos, o apóstolo Paulo preso naquela prisão em Roma, refletindo e vendo: o tempo da minha partida já está próximo. O tempo da minha partida. Fui desamparado por todos, por Demas, por Crescente, por Tito, por todos. Só Lucas está comigo. Tome Marcos e venha, Timóteo, venha, estou precisando de você. Alexandre Latoeiro me causou tantos males. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Traicionado por todos, abandonado por todos. Todos me desampararam, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Sofrimentos, irmãos. Crente passa por sofrimentos. E Deus não livrou a Paulo. Desta carta, Paulo saiu para ser decapitado fora dos muros de Roma. Deus não livra sempre segundo o critério humano de o que significa ser livre. E nós entramos na história extra-bíblica, o martírio de Tiago. Tiago, o meio-irmão de Jesus, que escreveu a Epístola de Tiago, por ordem do ímpio sumo sacerdote Albano. Tiago foi levado ao ponto mais alto do templo e foi jogado do alto do templo. Ele caindo, ele ainda não morreu, muito ferido, e teve a sua cabeça esfacelada a golpes de pau. O apóstolo Pedro foi sacrificado, segundo a tradição, de ponta cabeça nos arredores de Roma. Todos os demais apóstolos, até onde nós sabemos pela história parabíblica, todos os demais, com exceção a João Evangelista, todos morreram martirizados.
e o tempo seria curto para falar sobre os mártires da igreja. Desde então, ao longo de 20 séculos de história, como pessoas têm sofrido por levarem sobre si o nome do Senhor Jesus. Isso é tão bom resumido, tão bem resumido em Hebreus capítulo 11, quando ele nos diz que pela fé aqueles heróis venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos de estranhos. As mulheres, pela ressurreição, receberam seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Outros foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, mas eram homens dos quais o mundo não era digno. Homens de grande valor. A estes o Senhor permitiu o sofrimento que destroçou as suas vidas, porque eles não tinham diante de si as promessas concernentes tão somente aos bens desta vida. Queridos, será que aquilo pelo qual nós estamos passando no momento é uma provação, ou seja, um mal físico, e que não tem nada a ver com o pecado? Ou será que nós estamos sendo repreendidos pelo nosso pecado? Esta é a grande pergunta, e é algo que só você pode responder. Só eu posso responder ao meu respeito. Eu abri assim rapidamente algo sobre o que eu estou disposto a conversar com você, se você quiser, sobre essa questão de pecado não confessado, predisposição e adquirir coronavírus e outras coisas assim. Eu quero ser como Davi, eu quero ser aberto e verdadeiro. Mas a grande virtude que o Senhor nos propõe, da qual Ele nos enriquece, é o fato de que Ele coloca diante de nós o seu perdão incondicional. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor mostra, filho, isto não está bom. Isto é pecado e você tema do mal, porque o pecado traz destruição, o pecado traz enfermidade. É verdade isto. Abandone o teu pecado, abandone o teu pecado, volte-se para o Senhor, veja se há em mim algum mau caminho, orou Davi, e guia-me pelo caminho eterno. Essa seja a nossa oração. Se hoje ouvirdes a nossa voz, a sua voz, se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Meu objetivo foi estabelecer esta clara ligação entre pecado e o mal. Existem situações que nós chamamos de males e que vêm independente de pecado, sim. Isso é da área de Deus. Ele prova seus servos e servas, sim. Mas Ele é um Deus bondoso e misericordioso, Ele tem as suas finalidades. Sobre isso nós não temos nenhuma forma de atuação. Podemos clamar misericórdia do Senhor. Mas, amados, existe algo que podemos sim fazer. Podemos chegar ao Senhor e admitir as nossas faltas, as nossas culpas, os nossos pecados e pedir: oh Deus, salva-me. Eu creio que o Senhor me ama, eu creio que o Senhor se compadece das minhas fraquezas. Dá-me a tua misericórdia. E Ele dá, com o seu perdão. Dá-me, Senhor, a tua graça, que é o teu poder, para que eu me veja livre nos meus sentimentos, do desejo de pecar. E Ele dá. E Ele nos toma pela mão. E Ele nos conduz até o dia em que vamos nos encontrar com Ele. Deus nos abençoe a todos.